Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 29 da obra Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Anotações em Serviço. Esse capítulo começa André Luiz fazendo algumas anotações a respeito do... É o penúltimo capítulo do livro e ele começa fazendo algumas anotações. E depois que ele anota isso, ele faz uma comparação, porque nesse livro foi tratada a mediunidade com bastante simplicidade, o que já não é o caso da ciência humana ao retratar a mediunidade. E ele então conversa com Aulus sobre esse assunto. Mas não só. E a parte principal é que eles dialogam e Aulus nos esclarece a respeito de como os médiuns, principalmente aqueles que estão com alguma dificuldade, com algum processo obsessivo, como eles são vistos dentro das instituições religiosas, mesmo nos centros espíritas, né? E ele dialoga sobre esses assuntos. Então, André Luiz começa fazendo uma anotação de 19 itens, digamos assim, dos principais estudados nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade. E, se vocês quiserem, a gente vai fazer posteriormente uma espécie de resumo desses 19 itens, como um novo vídeo, bastante resumido do que trata cada um desses 19 itens, ainda que a gente tenha estudado nos capítulos anteriores cada um deles, né? Então, André Luiz anota o seguinte: assimilação das correntes mentais é o primeiro item. Depois, e a gente faz um vídeo falando bem resumido cada um desses 19 itens. Aí ele fala da psicofonia, da possessão, do desdobramento, da clarividência e da clareaudiência. Fala da cura, da telepatia, da psicometria, da materialização. Fala sobre o poder da prece. Fala da fixação mental, da emersão do subconsciente, da licantropia, da obsessão, fascinação, da mediunidade no leito de morte, não, da lei de causa e efeito, do desdobramento no leito de morte, agora sim, do desdobramento no leito de morte e das energias viciadas. Então, os três últimos itens, lei de causa e efeito, desdobramento no leito de morte e energias viciadas. Então, ele comenta com Aulus, né, mas nós tratamos a mediunidade principalmente sobre esses principais pontos, de uma forma bastante simples, de uma forma que é possível que todos entendam com tranquilidade a respeito da mediunidade e as suas diversas atribuições. Nós tratamos com bastante simplicidade e esse é um assunto que interessa a humanidade inteira. Por que a ciência complica tanto o assunto mediúnico? Por que a ciência usa termos como, por exemplo, chamam os médios de subjects? Fala de metagnomia. Fala de... Tem palavra que até que eu esqueci. Fala de criptestesia. Criptestesia, mano, André Luiz fica... Poxa vida, é um assunto que interessa a humanidade inteira, para que tratar de uma forma tão difícil? Aí Aulus esclarece, né? Olha, nós estamos falando da mediunidade aqui do plano espiritual. Então a coisa já fica muito facilitada, e nós estamos falando da mediunidade de acordo com o Evangelho de Jesus, né? A ciência não carrega o Evangelho de Jesus. Então ela não vai conseguir falar, e ainda estando encarnados, vai ficar mais difícil, né? Falando do lado de lá, do lado que nós estamos agora, do lado encarnado, vai ficar muito difícil. Com Jesus, ele tratou dessas forças invisíveis, né? Ele
trouxe desobsessão para várias pessoas, trouxe cura, conversou com instrutores no Tabor, conversou com espíritos muitíssimo elevados no Getsemane, e ele próprio retornou 3 dias depois de falecido, né? 3 dias depois da crucificação. Então Jesus tratou desse assunto, e nós aqui do plano espiritual conseguimos, com base também no Evangelho, tratar da mediunidade com bastante simplicidade. Já a ciência não. Do lado de lá, eles vão caminhar com experimentação. Eles vão caminhar com lógica. Mas, diz Aulo, a ciência é tão sagrada quanto a religião. A ciência, pelo seu caminho de experimentação e lógica, vai provar a intuição religiosa. Então, o mais importante não é se eles estão usando palavras complicadas ou não. O mais importante é se eles estão seguindo um caminho sincero, né, para demonstrar as verdades religiosas. Porque a ciência caminha com experiência, com lógica, segue o mesmo caminho da religião. Porém, vem atrás para comprovar a intuição que a religião nos traz. Aulo diz, mas o maior problema da mediunidade atual na Terra é a depreciação, é o distrato dos médiuns que são considerados loucos. Mesmo na casa espírita, o que acontece? Formam-se uns grupos, uma panelinha, na linguagem comum, em que, de um lado, estão os estudiosos e dos outros estão os ignorantes, os obsidiados, aqueles com dificuldades mentais maiores, dificuldades maiores de compreensão, e esse grupo é muito grande. Bom, os estudiosos estão como numa espécie de ilha, isolados, numa filosofia morta, tratando de assuntos elevados, mas sem utilidade nenhuma na prática, né? E ele diz, são poucos os que? São poucos os navegadores, ele coloca com certa analogia a questão. São poucos os navegadores que, unidos a esse segundo grupo, mais numerosos, com maiores dificuldades, estão suando e sofrendo para construir um caminho de paz e de esperança para todos nós. Mas esse grupo ilhado, então, os ilhéus, dia virá, diz Aulo, a tempestade vai lançá-los ao alto mar para que eles possam navegar, né? Navegar no esforço de progredir com auxílio também aos outros, né? Eles são aquelas pessoas que desejam, que cultivam simplesmente o convívio com espíritos superiores. Não suportam a presença de uma manifestação mediúnica mais primitiva, de uma obsessão, de uma dificuldade mental. Só que os espíritos verdadeiramente superiores, eles nunca abandonam os pequeninos, aqueles que estão em sofrimento. Assim como a medicina jamais abandona os doentes, né? Mas eles só desejam cultivar o convívio com os superiores. Agora vejamos, eles parecem bastante esquecidos de que mesmo o mais sábio, mesmo o Divaldo, os grandes espíritas que nos servem de exemplo, eles passaram pela alfabetização. Mesmo os homens sábios passaram pela alfabetização, como também passaram esses estudiosos. Mas eles, desejando tudo para si, nada fazem para os outros, né? Nada fazem para os outros. Se o médium tem uma capacidade menor de compreensão, se o médium tem uma competência um pouco menor, pronto. Já se afastam do médium dizendo que é falsificação, aquelas manifestações não são verdadeiras, ou são até mistificações, né? Eles são até mistificações. Aí o Aulos aborda um outro ponto, de pessoas que estão de fora das casas espíritas, olham o centro espírita, mas, meu Deus, o centro espírita virou um abrigo para pessoas desequilibradas e mentalmente doentes, parece mais um manicômio. Eles não veem as casas espíritas como
auxílio e socorro às dificuldades psicológicas que nós todos possuímos. As dificuldades psicológicas que nós todos temos. Ora, mas é o Espiritismo o remédio para as nossas obsessões, para as nossas dificuldades mentais, para os nossos desvios psicológicos. O Espiritismo é o remédio. Agora me digam, a medicina, ela fica menor ou fica melhor? Ou fica mais elevada quando está a auxiliar os doentes? Ora, ela se engrandece. Ora, as casas espíritas, o espiritismo, ele é um remédio para essas dificuldades mentais nossas, né? Para as obsessões, para as manifestações mais primitivas. O espiritismo é o remédio. Se nós dependêssemos simplesmente de palavras, de estudos, como fazem esses grupos isolados, Jesus não precisaria vir até nós, né? Jesus não precisaria vir. Mas Jesus nos deu a fé para quê? Ele nos deu a fé para que nós crescêssemos e falássemos da fé? Não. Ele nos deu a fé para que nós uníssemos as nossas mãos, para que nós trabalhássemos um pelos outros. Nós não podemos abandonar alguém simplesmente, não. Ele errou em vida passada. Essa é a lei de causa e efeito. Ele está recebendo as consequências dos seus próprios atos pregressos. Ora, porque todos nós estamos dentro da lei de causa e efeito. Se nós tivéssemos que abandonar alguém porque ele é um devedor da lei, deveríamos abandonar também a nós mesmos, porque todos nós somos devedores da lei. Se hoje é um vizinho que está pagando as consequências de erros pregressos, quem será amanhã? Amanhã seremos nós. Amanhã seremos nós. Então ninguém pode ser desprezado. Se não houver cooperação entre nós, se não usarmos a fé para nos darmos a mão, o caminho de todos nós vai ficar muito complicado. É somente com a cooperação que nós conseguimos progredir, né? E outros, num caso mais grave ainda, eles dizem assim, não só as casas espíritas, mas a religião inteira é uma espécie de bengala. Ela não deveria existir. Cada um deveria buscar a verdade por si mesmo. E também, portanto, não deveriam ter instrutores. Ora, não deveriam ter instrutores? Então fechemos as escolas. Num país como o nosso, e a gente viu a época da pandemia como ficou aí a preocupação relativa ao estudo. Faz assim então. Os pais e os professores cruzem os braços e as crianças que procurem as virtudes, o desenvolvimento moral e a cultura por eles próprios. Como que ficaríamos? Ou todos os médicos dissessem, vamos cruzar os braços e os doentes do Brasil, eles que procurem a saúde por eles mesmos. Como ficaríamos? Ora, a interdependência nossa, nós dependemos uns dos outros, é a base do nosso progresso. E se nós observarmos bem, a interdependência é a base do progresso de todas as vidas, em todos os reinos. Ora, e nós temos idades espirituais diferentes. Nós temos idades espirituais diferentes. Assim, o mais evoluído tem que auxiliar o menos evoluído. O forte auxilia o fraco. Não pode o forte também pensar que todos são como ele. É uma falta de visão mais clara. O que não o derruba outros a ponto de levar esses outros ao suicídio. Ora, o que faz o forte então? Tem que auxiliar e não lançar verdades como um cego a ferir. Nós não temos a mesma idade espiritual. Por isso nós devemos nos auxiliar uns aos outros. E ainda, nós estamos muito longe da angelitude. É muito longe. Todos nós. Mesmo que nós, e devemos, nos esforçar arduamente para progredir, vai demorar muito tempo para nós chegarmos em verdades fragmentárias.
mesmo que trabalhando intensamente, nós vamos chegar só, depois de um longo tempo, a verdades fragmentárias. Ora, então, não podemos suprimir as escolas, não podemos suprimir as instituições religiosas, não podemos suprimir os instrutores que têm idade espiritual superior à nossa. Veja, nós estamos no mundo de provas e expiações porque o nosso mundo interno é de provas e expiações. E desejamos nos regenerar para que o próprio mundo esteja regenerado. Beleza. Mas o Chico Xavier, então, é alguém que veio do futuro para nos ajudar. Porque ele é alguém mais do que do amor fraternal. Ele já passou internamente pela regeneração, está longe disso. O Divaldo está longe de ser um espírito do mundo de provas e expiações. É um espírito que vem lá da frente, vem do amor fraternal, vem da direção do planeta para que o pessoal, que são almas mais primitivas das provas e que estão na fase das provas e expiações, possam se regenerar pelos exemplos que eles nos trazem. Então, não devemos suprimir instrutores. A supressão de instrutores levar-nos-ia a superlotar os hospitais psiquiátricos ou as alas dos hospitais na psiquiatria. E ainda o mundo inteiro ia regredir com relação ao seu grau de moral atual. Então, vamos estender as mãos uns dos outros. Vamos aprender com essas pessoas que nos instruem. Que Jesus nos abençoe. Amanhã eu faço um vídeo, então, a respeito dos 19 itens que André Luiz traz de forma bem resumida. Tá bom? Um abraço, gente.